Então, quando eu penso nos meus filhos, eu sei que eles vão levar um monte de tombo, e eles vão sofrer muito na vida. Eu quero que eles aprendam uma ciência que vai ajudá-los a todo o sofrimento servir como algo de aprendizagem, algo que faça com que eles cresçam. Então, quando a gente fala em felicidade, a gente não está trazendo a promessa de um mundo perfeito. Chama todo mundo que essa live de hoje é imperdível. Os 4 Ps da psicologia positiva para ajudar você nesse processo. Ô, Rick, eu queria muito tocar num assunto com você que as lives são tão intensas que às vezes eu acabo esquecendo, mas hoje não esqueci não, que eu anotei aqui no meu caderninho para perguntar para você, porque vocês fizeram uma série maravilhosa, foram convidados pela CNN, né, pela CNN, para trazer essa realidade, né, que é a psicologia positiva, trazer essa coisa da ciência, da felicidade para as pessoas. Conta um pouquinho disso para a gente, Henrique, da construção e da importância disso. Claro. Essa série foi uma grande honra que eu tive junto com a Megan, com o Tal Ben-Shahar, com a Maria, com grandes nomes aqui no Brasil também. Uma ex-aluna do Robin Institute, ela é uma documentarista da CNN e ela decidiu fazer um documentário na CNN para mostrar para as pessoas que história é essa de uma ciência que estuda a felicidade. Que a gente está acostumado com várias ciências, né? A gente está acostumado a se dedicar a estudar pós-graduação, mestrado, doutorado, a fazer MBA. A gente está acostumado a estudar, a treinar para um monte de coisa, achando que quando eu tiver todos esses títulos, quando eu estiver ganhando mais, quando eu chegar lá, eu vou ser mais feliz. E a gente nem sempre chega lá. A gente constrói esse monte de caminho, esse monte vai construindo várias coisas no meio do caminho, mas nem sempre a gente vive essa vida feliz que a gente gostaria. Na verdade, as estatísticas mostram o contrário, né? A gente virou construiu uma vida em torno de uma correria para chegar em algum lugar, e a gente chega nesse lugar e quer chegar em outro, em outro, em outro, e não vive felicidade. E há mais ou menos 20 anos, há pouco mais de 20 anos, surgiu uma ciência, uma nova onda da própria psicologia, interessada em estudar quais são as condições que fazem a vida valer a pena. Quais são. Por que algumas pessoas têm uma experiência tão acima da média? Por que algumas pessoas vivem com tão mais saúde, são tão mais longevas? Por que alguns casais vivem tão bem? E esse estudo focado no positivo, no que funciona, deu início a uma corrente da ciência, um estudo científico muito sério. As maiores universidades do mundo começaram a fazer pesquisas de altíssimo nível e começou uma grande revolução que hoje permeia todas as áreas da sociedade, né? Então, no próprio Rubin Institute, eu levo esse conhecimento para alguns públicos, escolas, universidades, empresas, exatamente para mostrar para as pessoas que nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. A gente ficou bom em um monte de coisa ao longo da vida por ter estudado, treinado, praticado. Só que o caminho que a gente aprendeu que vai nos levar a uma vida mais feliz está errado. A ciência veio para mostrar que existe um novo caminho e a gente tem que aprender qual é esse caminho e começar a praticar. E aí a CNN decidiu fazer um documentário de 3 episódios. Eu fui convidado para participar, inclusive logo no início eu ajudei até a estruturar qual seria o desenho, né? Existem várias possibilidades de se mostrar no documentário, e aí a CNN concordou em falar sobre o Spire, que é o modelo que vocês usam aqui no Change, né? O modelo do Rubin que trabalha a felicidade nas suas 5 dimensões. E aí eu tive uma grande alegria, eu participei junto com a Maria Siroá, a Megan McDonald, o Tal Ben-Shahar, o Gustavo Arnes de Curitiba, o Luiz Gaziri, que é um autor muito conhecido no Brasil também. E foi uma delícia, foi uma experiência muito bacana. Foram 3 episódios, eu acho que é possível assistir ainda no canal, no site da CNN, acho que é possível assistir ainda esse documentário. Ô Henrique, deixa eu pegar aqui esse gancho aí seu. Qual que hoje a gente até estava uma pessoa comentando com a gente lá no Facebook e eu tenho visto vários questionamentos a respeito disso, né? A gente vem falando sobre essa história do hashtag felicidade e que não é a proposta de psicologia positiva, a gente comentou isso. Mas o que me chama a atenção é que existe uma proposta, esse caminho novo, né? E não sei se é porque tudo que é novo, as pessoas tendem a criticar muito, são muito mais ácidos, né, com essa questão nova do que com a situação que nós estamos, né? Presos aí nessa questão de problema, de falta de tempo, de curtir a vida lá na frente. A gente não critica a situação que a gente está hoje. Então, as pessoas questionando esse movimento, Henrique, obviamente que existem os exageros, mas as pessoas questionam menos o status que nós estamos hoje, né? O status quo que é onde a gente também não queria estar,
né? Então a gente é mais ácido com o novo e tudo. Aí uma pessoa no grupo nosso do Facebook, ela colocou: ah, mas esse negócio de falar de ser feliz, de ficar buscando isso, cada um tem a sua felicidade e tal. Qual foi a principal mensagem aí desse programa da CNN sobre felicidade? E como é que você está vendo esse comentário, né? É perfeito. Veja, Magno, o grande problema quando a gente trabalha com algo tão amplo, tão complexo e, de certa forma, abstrato, que é a felicidade, é que as pessoas tendem a reagir a isso porque elas imaginam que estamos falando de uma felicidade ilusória, uma felicidade falsa, né? Como se fosse possível, como se alguém pregasse, ou como se a ciência estivesse aqui para ensinar uma promessa, né? A promessa do paraíso, do lugar perfeito, da felicidade plena, constante e o tempo inteiro, né? Então, se alguém estiver falando isso, que agora existe uma ciência que vai ajudar você a ficar sorrindo o tempo inteiro, que nem bobo, para de ouvir. Isso é bobagem, né? A pior coisa que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais feliz é viver um mundo fictício, um mundo fantasioso e fingir que está tudo bem quando não está, né? A vida é dura. A vida, às vezes, é mais dura do que a gente gostaria que fosse. Coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo inteiro, infelizmente. Eu não sei se é por uma boa razão ou não. Eu sei que acontece. O que a psicologia positiva vem nos mostrar é que nós não precisamos continuar à mercê das circunstâncias externas. Eu não preciso esperar coisas externas acontecerem para eu começar a agir em direção à minha felicidade. E eu não preciso deixar que as condições externas negativas acabem com as minhas chances de ser feliz. A verdade é que, em condições adversas, em condições muito duras, algumas pessoas nos deixam de queixo caído, pela sua resiliência, pela sua capacidade de levantar, pela inspiração que eles nos passam. O que a psicologia positiva quer fazer é entender o que aquele sujeito faz, como é que ele resiste com tanta bravura, com tanta integridade a esse momento, como é que ele levanta tão rápido, tão bem e mais, como é que ele cresce com essa diversidade. Como é que a gente pode aprender isso? Então, quando eu penso nos meus filhos, eu sei que eles vão levar um monte de tombo, e eles vão sofrer muito na vida. Eu quero que eles aprendam uma ciência que vai ajudá-los a todo o sofrimento servir como algo de aprendizagem, algo que faça com que eles cresçam. Então, quando a gente fala em felicidade, a gente não está trazendo a promessa de um mundo perfeito. A gente está dizendo apenas o seguinte: nós não precisamos e não podemos mais esperar o mundo inteiro se alinhar, as constelações se alinharem, o chefe perfeito, o emprego perfeito, o par ideal, o corpo perfeito, para eu começar a escolher, a agir as ações específicas que constroem mais bem-estar. Então, o que a gente quer construir nas pessoas é uma autocapacidade interna de moldar o seu dia para um dia um pouco melhor, né? Então, é essa liberdade de agir para construir um dia melhor que a gente trabalha com a psicologia positiva. O que não significa dizer que eu, mestre em psicologia positiva, não fique triste, não caia, não sofra. Claro que eu sofro. Mas quando eu sofro, eu percebo que a minha vida não é só aquele sofrimento. Eu escolho, eu estou ali e eu escolho fazer uma ação construtiva positiva apesar do sofrimento. Eu tento fazer isso, eu tento aprender isso cada vez mais. A Marcinha escreveu, é ter sabedoria e felicidade mesmo no caos. É isso aí, se a gente ficar esperando a hora certa, o momento certo para tomar uma atitude, né, a coisa funciona de outro jeito. E uma coisa importante que eu anotei aí, que você falou sobre a importância da gente ver o que o outro está fazendo, o que é que está dando certo, né, para a gente se espelhar, para a gente entender que existe um outro caminho. E eu falo que eu coloco a minha cara no sol aqui, né, o meu exemplo no sol, para as pessoas verem mesmo, sabe? Não é porque eu tenho menos problema que o outro, não é porque eu tenho mais sono. Não, gente. Não é não, é a atitude da gente que tem que mudar. Porque eu também já fui uma pessoa de outras atitudes, né? Do vitimismo, de ficar me lamentando, eu não mereço, crenças fortíssimas que eu tinha, mas que a psicologia positiva, gente, ela me abriu um leque de possibilidades aí, né? E olha que eu conheci já na minha trajetória e só tornou mais rico. Por isso que eu faço questão de trazer aqui para vocês. Henrique, muita gente perguntando o nome exato do documentário para eles acharem. CNN Séries Especiais e o nome do documentário é Ciência da Felicidade. Pronto, gente, tá aí, Ciência da Felicidade. Ô, Henrique, vamos lá então. Você quer fazer algum comentário, Alexandre?
Não, eu acho que essa percepção só, Henrique, que você falou que para mim, a gente estava no encontro agora do Zoom e uma pessoa comentou justamente isso. Ela falando assim: ah, não, mas sabe o que que é? É porque agora, né, uma das grandes questões, falando aqui para o nosso negócio de emagrecimento, de nutrição, é o famoso eu não tenho tempo. Não, mas sabe o que que é? Porque eu trabalho muito, então eu não tenho tempo, eu estou sem tempo de fazer, eu estou num desafio muito grande, e tudo. E eu peguei e falei assim, olha, eu queria só te falar uma coisa. Cara, quem é que não está em desafio? Principalmente quem mora aqui no Brasil, né? Talvez quem está lá fora está um pouquinho melhor, mas quem mora aqui no Brasil, qual é a pessoa que não está com um desafio enorme, né, nos dias de hoje? Né? Nós estamos, todo mundo aqui estamos com desafio. Todo mundo aqui está com desafio. A única certeza que nós temos é que cuidando de você, fica mais fácil você enfrentar essas dificuldades. Agora, até quando que a gente vai ficar esperando, você falou muito bem, esse momento perfeito para olhar para você ou para desfrutar a vida? Será que vai? Não Uhum. vai chegar, né, Henrique? E tem mais, né, Magno? E esse é o grande erro, né? O momento perfeito, ele não existe, até porque quando ele chega, eu escolho outro, porque nós nos acostumamos. Eu não sei se vocês sabem porque vocês são, né, especialistas em psicologia positiva também, mas existe um estudo muito grande feito com ganhadores de prêmios milionários em loteria esportiva, Mega Sena, né? É, quando eu pergunto para qualquer pessoa, e esse estudo mostrou isso, qualquer pessoa que você pergunta o que que vai mudar na sua vida? O que que vai acontecer na sua vida quando você ganhar na Mega Sena da virada? Vamos pensar, 200 e sei lá quantos milhões de reais. A pessoa vai pensar na hora, inclusive meu cérebro diz para mim na hora, resolvido, vida ganha, acabou seus problemas e eu vou viver uma vida maravilhosa. O que que meu cérebro faz? O meu cérebro ele é muito ineficiente em prever o efeito de um evento futuro. Por quê? Porque quando ele prevê o efeito de um evento futuro, ele trabalha com um processo que a gente chama de focalização. Eu estou imaginando ganhar na Mega Sena da virada, então o meu cérebro constrói toda a narrativa dele com esse prêmio baseado no dinheiro. Então eu me vejo, e às vezes eu passo horas conversando com a Manu, a gente gastando o nosso sonho de ganhar na Mega Sena da virada, como todo mundo faz. Eu só vejo viagens pela Europa, passeando, né, andando de barco e fazendo viagens e gastando dinheiro, indo para restaurante. A gente só vê isso. E parece que a vida vai ser aquilo. Só que quando você ganha na Mega Sena da virada, e as pessoas foram estudadas, né, pessoas que ganharam prêmios milionários e passaram por isso, sim, você tem essas viagens, você tem o seu dinheiro, você pode comprar o que você quiser e você continua tendo a mesma sogra, você continua tendo a mesma dor, a mesma artrite, você continua tendo o mesmo É isso diagnóstico de uma aí. doença grave, você continua tendo um filho que talvez tenha más companhias, a sua vida continua. E esses problemas todos, eles vão continuar se somando e o seu cérebro esquece disso, ele só foca no dinheiro. E além disso, a gente se acostuma com essa nova condição. Se eu não mudar a minha forma de agir, meu comportamento, minhas escolhas, eu me acostumo com aquilo. Até porque a gente conhece gente de monte, né, que tem tudo na vida e não é feliz. É Então, verdade. esse lugar no futuro ideal, cheguei aqui, agora eu estou feliz, eu chego, a gente, né, Mago, no nosso tempo de mundo corporativo, a gente chegava, batia a meta, ganhava o bônus, e o que que acontecia? Durava 2 horas a minha alegria. A gente jantava, tomava uma taça de vinho, e qual que era a Vambora. próxima? Vamos embora porque eu quero ser promovido. Agora eu quero chegar naquele lugar daquele cara ali. A gente está sempre correndo para o próximo desafio. A gente troca a meta o tempo inteiro, né? Maravilha. Ô, Henrique, e aí para fechar essa minha parte aqui, aí a gente até começou a falar isso no encontro que a gente fez sábado, e você ia aprofundar mais e não deu tempo. Por que que a gente questiona menos onde a gente está? Né? Porque a gente está numa situação que a gente precisa fazer algo, né? A gente tá com a saúde delimitada, a gente está com o sonho delimitado. A gente teve agora, né, também no encontro, um depoimento fantástico da Liz comentando com a gente. Imagina, uma pessoa com 46 anos, está com excesso de triglicéridos, colesterol alto, cheio de problemas Esteatose hepática. de saúde e tudo mais. As pessoas falando com ela para ela fumar, começar a fumar para ela emagrecer. Para Olha o nível que emagrecer. nós chegamos. Para parar de emagrecer, fumar e tudo. E aí, de repente, a filha dela, de 9 anos, viu ela recebendo os exames e falou assim: mãe, esses exames aí e tudo mais, você vai morrer? Como é que eu vou fazer?
Aí despertou o gatilho mental nela e ela se deu naquele negócio, falou assim, cara, minha filha é muito inteligente, com 9 anos me fez essa pergunta e eu, caramba, como é que eu vou fazer? E agora ela resolveu olhar para ela e tudo. Mas a gente estava falando que a gente é muito mais negativo, a gente é preso, é por isso, porque a gente é negativo e a gente acredita que a gente merece ficar nesse reme-reme e tudo mais. Como é que é esse Eu adoro viés esse... dessa negatividade, bicho? Eu adoro o Remy Remy. reme-reme, Magno. Eu adoro o reme-reme. Mas veja, tem mais um pouco do que isso, né? Veja só, o nosso cérebro, ele ele é especialista em conservar energia, né? Então, nós construímos ao longo da vida uma lente. A gente olha a própria vida através de uma lente. Essa lente é formada pelas nossas opiniões, pelas nossas crenças, pelas nossas atitudes, que ao longo da vida se tornam nossas verdades, né? Quando eu acredito em alguma coisa, eu construo hábitos de pensamento. A vida é assim mesmo, a vida é dura mesmo, eu tenho que batalhar e tem que ralar que nem um doido para conseguir alguma coisa. Qualquer tipo de generalização como essa, eu crio esses hábitos de pensamento. Depois que eu criei esses hábitos, este é o meu mundo. Lembra quando a gente trabalha na aula que eu dou aí no Movimento Change, quando eu faço o exercício do foco, né? Um monte de coisa está acontecendo, mas eu vejo aquilo que eu já acredito. Então eu acredito que o mundo é duro, que é uma batalha, eu vejo a batalha o tempo inteiro, todos os dias. Eu acredito nisso, né? Então, a gente não, o nosso cérebro, a gente vive num mundo onde a gente tem muito pouco controle das coisas, mas o nosso cérebro ele gosta de sentir que ele tem algum controle. Então ele cria uma imagem do mundo como deve ser. A gente chama isso de ressonância cognitiva. Eu olho para o mundo e meu cérebro vai buscando provas de o que eu acredito é verdade. E a gente encontra prova para os dois lados. A gente encontra provas que o mundo é maravilhoso e que as pessoas são incríveis, e provas de que o mundo é uma droga e as pessoas são horrorosas. A gente encontra todo dia essas duas provas. Dependendo do que eu acredito, eu foco e vou buscar apenas essas provas. E quanto mais provas eu encontro, mais eu reforço essa minha crença, essa minha lente. Eu continuo vendo o mundo cada vez com mais força daquela forma. E aí, para eu mudar isso, é mais ou menos como mudar o curso de um rio. Né? Ele tem um caminho que é fácil, que é fluido. Para eu fazer ele cavar uma pedra e desviar o curso, dá trabalho, é duro, demanda esforço. O nosso cérebro quer conservar energia. Então ele prefere continuar pensando assim. Eu não vou conseguir mesmo, eu não sou bom bastante. Eu já tentei, lembra que eu tentei 3 vezes lá atrás e dei com a cara na parede? Eu tentei e não deu certo porque eu não vou conseguir mesmo. Então não adianta tentar agora. Ele mantém um pensamento e uma forma de ver a vida que não é boa para você, mas para ele é confortável porque é segura. A gente acredita mesmo que não tem jeito. Poxa, a gente tentou várias vezes e a gente fica achando, né, que é falta de força de vontade e tudo, quando na verdade nosso cérebro está ali com tudo para não gastar energia. Olha, isso não dá certo, ele manda aquela mensagem. E a gente faz o quê? Acredita. Então, gente, o que eu estava dizendo é isso, né? A gente tem essa forma habitual de pensar. O meu cérebro prefere pensar assim porque é mais fácil. Ele gasta menos energia. Se eu tenho que mudar completamente a minha forma de ver o mundo, isso vai envolver um baita de um esforço, tanto de pensamento, de busca, de pesquisa, de ação. Eu vou dar com a cara na parede, eu vou errar várias vezes. Então, ele prefere. A gente acha que o cérebro foi feito para nos fazer mais felizes. Não foi. Ele foi feito para provar que a gente está certo. Se eu já sei que o mundo é assim, ele o dia inteiro me prova que eu estou certo. Né? Então a gente precisa começar a ampliar a nossa mente. O seu trabalho de conclusão da certificação internacional, Magno, foi exatamente sobre isso, né? Mudar o olhar para o mundo e perceber, fazer perguntas novas para você começar a explorar, vencer esses hábitos de pensamento e começar a encontrar novos caminhos. Então, além do viés da negatividade, né, da minha tendência de olhar sempre o negativo, se eu cresci ouvindo das pessoas ou de mim mesmo, que eu não sou bom bastante, que eu não vou conseguir, e aí eu tentei umas 2 ou 3 vezes e não consegui, eu reforcei isso. Isso virou a minha forma de ver o mundo, né? Mas eu garanto que todo mundo que diz que eu não sou bom bastante, eu não consigo, eu garanto que se você olhar para a sua história, você vai encontrar 300 exemplos de coisas que você conseguiu e conseguiu muito bem. O problema é que a nossa memória é construída com eventos marcantes. A nossa memória não é construída com 100% de tudo que acontece. O nosso cérebro também, por economia de espaço, é um HD, né? Por economia de espaço, ele escolhe os 2 ou 3 momentos que marcaram muito e guarda aquilo e generaliza tudo. Então a gente precisa buscar no nosso passado histórias que provam que o nosso cérebro está errado. Gente, eu gosto de dizer o seguinte: da mesma forma que você não precisa pensar para respirar, você respira sozinho. E você não precisa pensar para o seu coração bater, ele bate sozinho.
Você não precisa fazer nada para o seu cérebro pensar. Ele pensa porque é o que ele faz. Então, ao invés de eu pegar tudo que ele pensa, tudo que ele me joga de informação, todas as vozes que eu escuto, e aceitar todas elas como verdade, eu preciso começar a ouvir essas vozes e falar, cérebro, obrigado pela voz, obrigado pela informação, deixa eu agora anotar no papel e fazer umas contas aqui para ver se está certo. Quem disse que ele está certo sempre? E aí, eu não sou bom bastante. Tá bom, anotei o que você me falou, agora eu quero voltar no meu passado, eu vou ligar para vários amigos meus que eu tenho, para a família, e vou perguntar, nossa, na minha história, nos 30 anos que você me conhece, teve alguma coisa que eu fiz que eu superei todas as expectativas? E aí talvez seu irmão, sua mãe, um grande amigo seu, fale, caramba, uma coisa só? E aquela vez que você quase salvou minha vida, e aquela vez que você ajudou isso, e quando você fez aquilo, e quando você teve o seu filho sozinho e carregou o piano nas costas, aí você começa a notar. E você fala, cérebro, quem disse isso? Da onde você tirou essa conclusão? Porque ele concluiu e imprimiu essa mensagem na sua cabeça, e a gente fica repetindo, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essa informação de um jeito mais inteligente, mais crítico. E é isso mesmo, olha o que a Érica falou. E aí a gente vai excluir o que é bom, né? E gruda no que aconteceu, que deu errado, né? E fica naquela insistência, naquela insistência. E a gente se torna até uma pessoa mais reativa, né, Henrique? Eu estava reparando isso hoje, que a gente tem uma comunidade para a Semana do Emagrecimento Verdadeiro, e as pessoas estão lá interagindo, 3.200 pessoas, imagina aí. Muito legal, e cada um no seu pensamento, aquela energia boa. E, de repente, vem uma pessoa amarga, mas no sentido assim, eu não culpo ela, não. Que é isso aí que você falou. Né? A pessoa está cansada de acreditar, e ela não dá espaço para outra voz. Ela fica ali presa naquilo ali, ela criou aquela história para ela e ela acredita naquilo, né? Que não, tá errado, isso aqui não é bom, fala que é assim, mas não é, de tudo que ela vem trazendo. Então é a importância da gente estar aberto, né, para um novo momento e ter paciência. E entender o que o Henrique falou. Porque não é toda hora que você vai ter paciência de parar e falar assim, oi, cérebro, o que é? Uhum. Não, peraí, não. Vai ter hora que você vai comer a pilha, ser contagiado por aquilo. Né? E por isso que a gente vai numa jornada junto, onde a gente aprende um com o outro, onde a gente troca e entende que a gente não está só. Isso é muito importante, gente, a gente ficar aberto para isso. Obrigada, viu, Henrique? E sabe o que é pior disso tudo? É que não adianta outra pessoa falar. Quantas pessoas eu tenho na minha família, por exemplo, que quando ela começa a jogar para mim tudo aquilo que ela tem, que ela... Eu sou incapaz disso, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E eu começo a contar as histórias. Olha quando você fez isso, isso, isso. A pessoa olha e fala, você não sabe. Né? Porque tem que partir de você. Você tem que decidir se abrir, como você mesmo disse, para se olhar dessa forma e para você fazer essa investigação. Senão, quando a outra pessoa joga, o seu cérebro de novo. Lembra que tem uma lente? Bate na lente e volta. Ela não entra. Então a gente precisa de fato se abrir para isso. Ô, Henrique, então nós estamos falando aqui que é o seguinte, esse foi um grande aprendizado que eu tive aí com você, com o Robin, né? Falo sempre que é entender que existe uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade, foi o projeto final que eu apresentei. Isso para mim foi transformador. Por quê? Porque se você não entender isso, o seu cérebro, é correto dizer que ele vai trazer sempre 90% das coisas negativas? Então, ainda mais nesse momento de catástrofe que nós estamos vivendo? Esse é um outro ponto, né? Quando você chegava em casa com um boletim, não sei se todo mundo, não sei de que estado você é, se fala boletim também, chegou com as notas da escola. Quando você chega para o seu pai com um boletim, 16 notas azuis e uma vermelha, qual que é a primeira que o pai fala? Né? Feedback na empresa, geralmente é para falar de uma coisa boa que você fez ou de uma falha, de uma imperfeição. Gente, nós temos uma tendência natural que é genética, é evolutiva e é cultural, social, de olhar muito mais para o negativo do que para o positivo. O nome disso é viés da negatividade, é estudado pela psicologia. A gente diz que o negativo é como o velcro e o positivo é como o teflon. O positivo passa, eu nem percebo. Tem que ser muito intenso o positivo para de fato marcar. O negativo, qualquer coisinha gruda, né? Ele gruda muito. Então nós temos uma tendência de focar o tempo inteiro no negativo, né? Num mundo como esse, onde o negativo está mais aparente do que nunca, fica inclusive mais fácil. Se eu não prestar mais atenção, não procurar com mais carinho,
eu só vou ver o negativo. Mas eu vou além. Dependendo da sua cabeça, eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço pessoas que se ganhar na Mega Sena da virada, a primeira coisa que vai falar, ai, sabia que eu só ia ganhar agora que eu já tô velho mesmo, agora eu não vou nem querer gastar. Certeza, porque não adianta. Se você tem essa. A gente tem essa tendência, né, de estar sempre muito mais focado no negativo do que no positivo. Então, o que eu gosto de falar? E as pessoas me falam, né? Porque uma das coisas que a gente ensina com a psicologia positiva é que eu posso treinar o meu cérebro e eu posso efetivamente mudar fisicamente o meu cérebro. Isso é neuroplasticidade. Então, se eu faço o scan no meu cérebro hoje, pratico ferramentas da psicologia positiva por 6 meses e faço o scan no meu cérebro de novo, o meu cérebro literalmente muda, né? Então eu consigo mudar o meu cérebro e aprender a olhar mais positivo. E muita gente fala para mim, mas então, agora então eu vou ficar olhando só para positivo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O seu cérebro nunca vai parar de procurar o negativo automaticamente. Isso é default. Isso ele faz sozinho. Você não Já precisa veio com esse pedir para defeito, ele. é defeito de fábrica. Isso é de Nascemos. fábrica, ele vai procurar. Por quê? Porque ele faz isso para te proteger, para encontrar os problemas. O que a gente faz só é, eu não quero ignorar isso, claro que não. Isso é uma coisa maravilhosa que meu cérebro faz para me proteger. Eu quero manter isso, mas eu não posso viver só disso. Eu preciso alimentar a outra conexão que faz com que eu explore a vida de uma forma mais ampla. Tem muito mais, né? Eu preciso perceber esse mais, porque na hora que eu percebo mais, na hora que eu estou vivendo, por exemplo, uma situação de medo, e eu foco apenas no medo e fico remoendo aquilo, o bom e velho reme do Magno, o medo só aumenta, né? E aí, além do medo, vem a vergonha de eu ser medroso. Você só vai piorando a situação. Quando eu estou sentindo medo e eu vejo todo o resto ao meu redor, todo o restante que tem ao meu redor, eu me torno mais capaz, inclusive, de lidar com o próprio medo, né? Deixa eu deixar. A minha gatinha tá aqui, que ela tá miando sem parar. Pronto. Pronto, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo perfeitamente. Ai, então ótimo. Então, ó, estou vendo um monte de gente aqui falando. Meu Deus, eu sou assim, é isso mesmo. A Karina falando, é uma questão de educação para a saúde mental. E aí não existe isso. Devia estar nas escolas mesmo, essa matéria. Olha, ô Lu, eu gostei dessa pergunta aqui, Henrique, acho que vai ser ótima. Da Cadê? Bussi Casagrande. Boa noite. Uhum. Quando o seu cérebro quer e seu médico fala que não tem jeito de eu emagrecer, o que fazer? O seu médico fala que não adianta emagrecer. Veja, eu não sei, eu não conheço o seu diagnóstico, eu não sou médico, tá? Então eu não posso dizer se o diagnóstico dele está certo ou não, tá? Me parece um pouco estranho, mas, de novo, eu não sou médico e eu não posso avaliar um diagnóstico que eu não conheço, eu não vi e também não tenho especialização para isso. O que nós sabemos, efetivamente, é que boa parte da vida que a gente vive tem a ver com a forma que a gente vive, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes e comportamentos. O seu médico, igual o Henrique falou, né? A gente não sabe o seu diagnóstico, mas é uma coisa que a gente não precisa aceitar, né? Porque é muito cômodo para o nosso cérebro entender que não tem jeito, sendo que você já viveu todo esse processo e você repete isso para você também. É muito difícil a gente vencer duas barreiras, né? Mas não é impossível. Eu vou te contar um pouquinho da minha jornada. Eu fui a todos os médicos que me mandavam ir, prometendo um emagrecimento. Eu gastei muita energia com isso. E muitas vezes eu escutei piadinhas, né? Eu escutei sorrisos maldosos, no sentido de que eu estava comendo escondido, de que eu nunca ia conseguir vencer, que eu não tinha força de vontade. E eu quase acreditei que eu nasci para ser gorda. Mas eu não desisti de mim, sabe? E encontrei um novo caminho. Um caminho onde eu foquei não lá na frente, mas numa construção, pouco a pouco, devagar, né? Me reprogramando. Eu me permiti desaprender para reaprender. E hoje a gente está numa necessidade muito grande de fazer isso como seres humanos, né? A gente está sendo engolido por tudo, engolido por tudo. E nasce uma vontade dentro da gente e uma necessidade de entender a nossa capacidade
Não por tudo que a gente fez que deu errado, mas na esperança que a gente tem, do verbo esperançar, que a gente fala, de que vai estar tudo certo, e que para isso eu tenho que ter atitudes diferentes, eu tenho que ter uma reprogramação diferente. O Lu, eu estava te ouvindo, inclusive, agora, e eu concordo com você de um jeito gigantesco. Porque eu acho o seguinte, independentemente, de novo, tirando o aspecto do diagnóstico, independentemente de qualquer coisa, com esse diagnóstico ou não, você ainda tem a liberdade, o direito de escolher como você quer viver a sua vida. Então você pode viver sua vida, já que não disseram que não dá, eu não vou fazer nada, ou mesmo com esse diagnóstico, eu decido ver minha vida construindo saúde, construindo uma vida de mais liberdade física e vou fazer o que eu puder fazer, me alimentando bem, com movimento, me conectando com grupos que me respeitem, que me admirem, que apreciem as minhas conquistas e fazendo tudo que eu puder para viver melhor. Então, eu acho que independentemente do diagnóstico, você tem essa liberdade, você pode escolher como viver a sua vida, né? E deveria fazer essa escolha pensando no seu cuidado. E outra coisa, só para finalizar isso, é porque às vezes também, gente, eu não culpo o médico, eu não culpo o nutricionista, né? Às vezes a gente está tão sensível que muitas vezes a gente escuta aquela dor nossa, né? A gente está achando que a pessoa está ali para poder espizinhar na gente. Tá certo, existem maneiras e maneiras de lidar e de falar, mas às vezes a minha dica aqui é para usar isso como uma alavanca para vocês. Sabe, poxa, você não acha isso. Agora, você quer mudar porque está incomodado. Então, vamos pegar isso e usar a nosso favor. Né? Vamos lá, vamos ver. Não precisa ser exatamente daquele jeito. Você pode encontrar um jeito que você se sinta mais confortável dentro do desconforto. Porque não é um mar de rosas. Existe desconforto, sim. Né? Mas é buscar o desconforto, o conforto, desculpa, dentro do desconforto e seguir. Lu, você falou uma coisa muito bacana, que é um dos motivos que eu participo desse projeto, né? Que a gente fala que a nossa geração dos 50 anos vai ter que reaprender completamente, Henrique. E você falou, né, que a gente já sai com esse defeito de fábrica, com esse viés negativo, né, com esse pensamento, que a gente não precisa pensar em nada que o negativo já vai aparecer. A gente não precisa esforço, né? Eu lembro você falando isso claramente. Cara, se a gente fechar o olho, então a gente não precisa esforço que o negativo vem. O positivo a gente tem que trabalhar para vir alguma coisa positiva. Então a gente entendeu isso aqui claramente. Aí, somado a isso, Henrique, o que nós temos? Nós temos uma geração que aprendeu que refrigerante traz felicidade. Né? Olha só a nossa geração, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que comer, porque a gente tinha lá atrás, o pessoal tinha mais dificuldade com relação ao alimento, tudo isso e tal, mas a gente aprendeu que comer é para você ficar forte, depende da quantidade. Né? Comer é quantidade, se você quer ficar forte, quer ser uma pessoa saudável, tem que comer e tal. Então, várias vezes minha avó chegava, nossa, mas você não está comendo nada, você está tão magrinho, você tem que comer. Porque se você não comer, você tá mal, né? Você está doente, o que a pessoa traz para você? Traz uma torta, um doce, comida para você. Não, cara, você está precisando fazer. Então, a gente foi aprendendo um monte de coisa errada, né? Um monte de inverdades e tudo, que agora a gente está entendendo, peraí, bicho, isso... E isso, ainda que a gente ia viver só até os 70 anos, meu amigo. Se você viver, você vai viver máximo aos 70. A vida é curta. Fica tranquilo. Então, vamos com tudo, aproveita com tudo. Né? Acho que nasceu o jacá, enfiar o pé na jaca saiu dessas coisas. Vamos com tudo, porque, cara, se você não aproveitar o hoje, amanhã você não está mais aqui. Só que agora mudou tudo. Mudou tudo, porque a gente não vai morrer aos 70. A gente vai passar dos 100, nós vamos passar dos 120. Né? E a pergunta é, com saúde ou sem saúde? Né? Nosso cérebro não aprendeu a olhar as coisas boas, que a gente acreditava também, eu acreditava que era trabalhar igual um camelo e se matar de trabalhar para ser feliz lá na frente. Então, aprendi outra coisa que eu aprendi errado. Então, a gente vai ter que reaprender. E, felizmente, é possível. E tem agora uma ciência, não é mais autoajuda, uma ciência que está buscando outras alternativas mais eficazes. E aí, eu acho que a gente pode entrar nessa questão dos 4 P's, né? Que é uma dessas alternativas. Então, peraí, Thiago, entendi tudo. Então, agora ferrou, porque eu estou vendo aqui nessa live que eu estou todo ferrado. Estou negativo, aprendi tudo errado,
o mundo tá um caos, o Brasil pior ainda. E agora, bicho? O que que eu faço, Henrique? Ferrou. 4Ps, então? Conta Vamos um lá. pouquinho dessa ferramenta, Henrique. Como é que a gente Conto. pode aplicar no nosso dia a dia e, mesmo em meio ao caos, né, buscar aí um caminho, uma jornada, o conforto dentro do desconforto. Vamos lá. Conto sim. Veja, um dos maiores problemas que nós temos, veja, isso volta àquela questão do Magno no começo sobre falar de felicidade e uma ciência da felicidade, né? A psicologia positiva não trabalha com o mundo da Poliana, o mundo perfeito, maravilhoso, onde nada de ruim acontece. Pelo contrário, ele trabalha com a nossa necessidade de, para sermos mais felizes, primeiro, encarar a vida de frente. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Só que o que acontece é o seguinte, o que a gente aprendeu ao longo da vida? Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, uma brincadeira com todo mundo aqui. O que a gente fala para o nosso filho mais velho quando ele sente ódio, raiva do irmãozinho caçula dele? O que a gente fala para esse menino, para essa menina, para esse menino mais velho, quando ele sente ódio ou raiva do irmãozinho ou da irmãzinha? O que a gente tende a falar para ele? Podem ir colocando aqui, mas Eu fico doida para geralmente falar. o pessoal vai colocando aqui, mas eu já vou respondendo o que Olha quem geralmente vem. chegou, seu melhor amigo. Geralmente, né, a gente escuta, para com isso, menino. Que coisa feia. Onde já É. se viu sentir raiva do seu irmão? Ele é seu irmão. Inclusive, você é mais velho, você tem que dar um exemplo, né? Limpa teu coração, ele é teu sangue, olha a força, né? Limpa teu coração. Não pode sentir raiva de irmão. Onde já se viu, fica calmo. Calma, filho. Raiva do seu irmão. Né? A gente fica bravo. Gente, quando você tem que cuidar dele. Você é mais velho, ele é seu irmãozinho. É. Quando não bota o pobre coitado irmãozinho mais velho de castigo. Então todo mundo aqui já... Ele é pequeno, ele é seu irmão. Né? Ele é seu melhor amigo. Né? Veja que claramente isso que a gente fala para ele. O que acontece com a gente, então, quando a gente... Deixa eu fazer fazer uma brincadeira aqui, então. Eu vou fazer o seguinte, como eu não sei se tem mais homens ou mulheres aqui, eu vou contar uma história usando um exemplo feminino. Eu queria que os homens pensassem, sei lá, no Brad Pitt. Vamos pensar assim, vai, só troquem o personagem. Imagina que depois dessa live aqui, né, terminou esse encontro, já são quase 10 horas da noite, você sai do seu escritório, e quando você chega na sala de TV, você dá de cara com uma cena estranha. Você percebe o seu parceiro, seu marido, seu namorado, sua parceira, atira a cola, assim, sabe o cabecinho encostadinho, assim, abraçadinho, assim, no sofá, com a Gisele Bündchen. E aí você pode pensar no Brad Pitt, se for o seu caso, tudo bem. Aí você olha para aquela cena e o seu parceiro, sua parceira, ao invés de te olhar assustado, ele olha para você e fala, amor, você não vai acreditar, que bom que acabou essa live, que eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Você olha assim para ele e fala assim, você não sabe o que aconteceu. Hoje, na hora do almoço, isso aqui, ó, a Alice colocou, engole a raiva, menino, engole essa raiva, que coisa feia. Infarto. Mas aí ele fala assim pra você, amor, você não vai acreditar. Na hora do almoço, eu saí para almoçar do trabalho, e olha quem eu encontrei na rua, a Gi. Começamos a conversar, ela foi almoçar comigo. Depois do almoço, a conversa foi tão boa que eu liguei no trabalho e falei que eu estava doente, não voltei a trabalhar. Passamos a tarde inteira juntos. A gente foi no museu, passamos pela praça. Sabe aquele café que a gente adora, que eu te pedi em casamento? Então, fui lá tomar um cafezinho com a Gi. E, amor, você não vai acreditar na coisa maravilhosa que aconteceu. Nós nos apaixonamos. Então, amor, como a Gi e a gente se apaixonou, ela vai vir morar aqui com a gente, aqui em casa, a partir de hoje. E lógico, né, amor? Ela não trouxe roupa, não trouxe mala, não trouxe nada. Então, por enquanto, ela vai usar suas roupas, ela vai usar sua bijuteria, ela vai usar suas joias, ela vai tomar banho no nosso banheiro. E, amor, você sabe, né? Ela acabou de chegar, então ela vai dormir na nossa cama com a gente, mas ela é tão nova aqui em casa que, pelo menos por enquanto, pelos próximos 6 meses, sei lá, mais ou menos isso, ela vai dormir na cama com a gente, mas eu vou ficar de conchinha com ela, tá bom? Mas, amor, você vai amar a Gi. Eu já vi as carinhas chegando aqui, né? O af da Rafaela, as carinhas todas chegando aqui, porque provavelmente esse pobre infeliz desse pastel não teria terminado de contar essa história, porque alguma coisa muito pesada já teria voado na cabeça dele, certo? Muito rapidamente. Todas vocês e todos vocês que pensaram no Brad Pitt ou qualquer coisa,
já teriam tido uma raiva, um ódio do tamanho do mundo, certo? Só que olha que interessante, eu tenho aqui, vou dar o exemplo do João e do Antônio. O João é o mais velho, de 6 anos, o Antônio tem 4. O João tem 2 anos e meio, eu pego a Manu, saio de casa, eu matava, né, a Lisa aqui, eu matava esse cara. Eu saio de casa, então, com o João, com a Manu, com a minha esposa, subo a serra, eu moro em Antonina, no litoral, vou para a maternidade em Curitiba, passo 3 dias fora de casa. Primeira vez que eu passo tanto tempo longe do meu filho de 2 anos e meio. 3 dias depois eu desço a serra, tiro do carro de um bebê conforto, um pacotinho embrulhadinho, vermelhinho, todo com a pelinha descamando assim, que é o Antônio. Chego pro João e mostro pro João, filho, esse é o Antônio, seu irmão. Ele vai brincar com seus brinquedos, ele vai brincar feio, tá? Porque ele vai babar, vai quebrar tudo. Ele vai usar todas as suas roupinhas. Sabe aquela fantasia que você tem do Capitão América? Então, vai ficar para ele, porque não serve mais em você. Ele vai dormir no seu quarto e vai acordar você toda noite, porque ele vai gritar pra caramba. Você, filho, sabe o beicinho que você adora? Então, você vai ter que dormir na cama agora, porque o beicinho passou pro Antônio. E, filho, como ele acabou de chegar, você vai entender, né, filho? Como ele acabou de chegar, ele vai passar o dia inteiro no colo da mamãe. Você vai ter que dar conta com seu pai. Mas, João, filhão, você vai amar o Antônio. Aí, quando o Antônio pega o brinquedo que ela acabou de ganhar de presente, maceta o brinquedo no chão e quebra, e o João sente raiva do Antônio, o que a gente fala pra ele? Que coisa feia, menino. Engole a raiva. Qual é o problema disso? A gente, desde muito cedo e ao longo da nossa vida inteira, a gente aprendeu que sentir é feio. Tanto que a gente tem até nome, né? Existem emoções positivas e emoções negativas. Olha a maluquice. Emoções são emoções. As emoções, elas não são nem boas, nem ruins, nem certas, nem erradas, nem morais, nem imorais. Elas são amorais. Elas vêm por uma necessidade. Se eu não sentisse medo, eu não me protegeria de perigo. Se eu não sentisse raiva, a gente não teria conflitos por igualdade racial. A gente não teria grandes lutas sociais. As emoções todas, elas acontecem por quê? Porque nós somos humanos. Só que a gente cresce aprendendo que a gente não pode sentir. Então, quando eu sinto, por exemplo, inveja de um amigo que recebeu uma promoção que eu queria, a gente, junto com a inveja, começa a sentir vergonha, começa a sentir culpa. E aí eu deixei de sentir inveja porque meu amigo foi promovido na vaga que eu queria, mas eu começo a sentir que eu sou invejoso. E eu começo a ruminar aquilo e começo a acreditar que eu sou invejoso, aquilo só cresce, 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 cresce. Tanto que se eu tiver coragem de contar pro meu amigo que eu senti inveja, eu vou falar para ele, mas amigo, é inveja branca, viu? Inveja branca. Não é a inveja negra, é a branca. A gente aprendeu que sentir é feio. Gente, se eu pedisse para vocês pelos próximos 30 dias, toda vez que sentir uma emoção negativa, para você colocar o nome dessa emoção numa folha de papel, eu prometo para vocês que vai dar dó de ver a pobreza de vocabulário. A gente foge tanto da emoção que a gente não sabe nem o que é, a gente não sabe nem dar nome. Então, a primeira coisa que nós precisamos para construir uma vida mais feliz, mais positiva, para aprender a lidar melhor com as emoções, é aprender a aceitar que as emoções vêm mesmo. O que é imoral? O João sentir raiva do Antônio é a coisa mais normal do mundo. O que adianta eu falar que ele não pode sentir? Ele vai sentir. Faz parte da vida. O que ele não pode é bater no irmão. Isso é imoral. Sentir raiva ele pode. Vai sentir. Não é questão de pode ou não. Ele vai sentir. Só tem 2 tipos de pessoas que não sentem emoções positivas e negativas ao longo da vida. Os mortos e os psicopatas. Então, que bom que meu filho sente raiva, porque ele não está em nenhuma dessas categorias, né? Então, para a gente conseguir construir uma vida mais feliz, a gente primeiro precisa aprender a lidar com essas emoções. Ao invés de tentar fugir dela, sair correndo dela, fingir que ela não existe. Porque tudo que eu nego, eu ativo. Quanto mais eu negar que eu não devia... Se eu estou dizendo que eu não devia sentir inveja, é que eu já estou me culpando e me julgando e sentindo vergonha de mim mesmo. Isso só aumenta. Então, estou sentindo inveja. Ponto. Pô, trabalho aqui há 30 anos, estava doido por essa vaga, o bonitão aqui do meu lado conseguiu a vaga. Estou com inveja, eu queria. Tá tudo bem. Eu não posso puxar o tapete dele, mas sentir inveja eu vou sentir, né? Então, como é que funciona os 4 Ps? É uma ferramenta que o Tal Ben-Shahar desenvolveu e ensina na certificação internacional, que é muito simples. Toda vez que você sentir uma emoção negativa, você vai pensar nessa ferramenta, 4 Ps, né? Primeiro P, pausa. Primeiro P, pausa. Quando você sente uma emoção, o nosso cérebro, de novo, tentando conservar energia, ele vai automaticamente trazer uma reação rápida. Por exemplo, sentir raiva, eu vou e grito com alguém. É rápido.
Geralmente aquelas reações que eu me arrependo depois, né? Então, é uma reação muito rápida para conservar energia. Igual escovar dente e mudar a marcha do carro, eu não preciso pensar. Porque existe uma glândula no meu cérebro chamada amígdala que faz com que eu reaja antes da informação chegar aqui na frente, no córtex pré-frontal, que é onde, de fato, eu raciocino. Então, eu preciso vencer essa vontade de reagir. Sentir uma emoção negativa? Pausa. Respira lenta e profundamente 3 vezes e dá nome à emoção. O que eu estou sentindo? É raiva, por exemplo, a inveja. Aonde que está essa raiva, essa inveja? No meu coração batendo rápido, a minha respiração curtinha, eu estou com a mão suando, eu estou com borboletas no estômago, sei lá. Aonde é que está isso no meu corpo? Né? Depois que você encontrar isso, se der essa pausa e der nome, encontrar onde é que está essa emoção, você vai ver que é possível, você já se acalmou um pouquinho. Aí você vai para o segundo P. Gente, é a amígdala, tá? Não é a amígdala aqui da garganta, não, tá? É a amígdala, é uma glândula aqui do cérebro. É a parte mais pré-histórica, mais antiga do cérebro. O cérebro foi formado em etapas. É a primeira etapa do cérebro que liga o cérebro à coluna vertebral, tá? Então não é a amígdala que a gente retira, não, tá bom? É esse ponto do cérebro que constrói reações de resposta rápida para nos proteger, tá? Aí você vai então para o segundo P. O segundo P é o P de permissão para ser humano. Pausa, permissão para ser humano. Você vai repetir para você mesmo. Meu amigo foi promovido, eu pausei e percebi que eu estava com inveja. Meu coração está batendo rápido, eu estou sentindo um certo calafrio, minha mão está suando. Tá tudo bem. Eu só sinto inveja porque eu não tenho sangue de barata, eu sou ser humano, eu não sou psicopata, não estou morto. E eu queria muito aquela vaga. Inclusive, eu achava que eu era melhor que ele para conseguir. Eu achava que eu estava preparado para a vaga. Tá tudo bem sentir inveja. Seria muito estranho se uma coisa que eu quero tanto, que eu estou tentando faz tanto tempo, seria muito estranho se meu amigo conseguisse a promoção e eu não sentisse nada. Tá tudo bem sentir raiva. Eu me permito ser humano. Você vai ver que você se acalmou um pouquinho mais. Aí você vai para o terceiro P. Você só pode ir para o terceiro P, não pula etapa não, gente. Não adianta ir para o terceiro P no começo. O terceiro P tem que vir depois da permissão para ser humano. O terceiro P é perspectiva. Agora que eu pausei e eu me dei permissão para ser humano, ou seja, eu lidei um pouquinho com o meu emocional, ao invés de me julgar e me culpar, eu aceitei a emoção, eu vou para o terceiro P, que é perspectiva. Faça perguntas. Já senti inveja antes? Já. Passou? Passou. Quanto tempo demorou para passar? Um dia, 1 hora, 2 horas, 3 dias? Mas passou. Daqui a uma semana, quando esse meu amigo estiver lá em casa, no churrasco, o que vai significar a inveja que eu estou sentindo hoje no nosso relacionamento? Daqui a 3 meses, quando esse meu amigo estiver lá em casa, dando presente para o meu filho, porque esse meu amigo é padrinho do meu filho, inclusive, e tiver aquela relação que ele tem linda com o meu filho, o que vai significar a inveja que eu estou sentindo dele agora? Daqui a 6 meses, quando eu receber uma promoção maravilhosa, o que vai significar essa inveja na nossa amizade? Você coloca em perspectiva e percebe que você não precisa ser sequestrado pela emoção e ver só aquilo. Você pode ver muito mais. Eu não preciso olhar a inveja que eu estou sentindo e eu posso ver toda a minha amizade, toda a complexidade dessa relação que eu tenho. Toda a complexidade, inclusive, da minha qualidade profissional. Não é porque eu não fui promovido agora que eu não vou ser na próxima. Não é que eu não vou... Sabe, você olha para uma perspectiva mais ampla. Só que só faça isso depois da permissão para ser humano. Quando você terminar de passar pelas 3 fases, e vale a pena fazer por escrito no começo, você vai para o quarto P. O quarto P é a única coisa que as pessoas mais inteligentes emocionalmente faz diferente do resto. A gente acha que quem tem inteligência emocional, Lu e Magno, são as pessoas que não sentem. Bobagem, eles sentem igualzinho. Só que eles usam o quarto P com maestria. O quarto P é plano. Agora que eu percebi que eu estou com inveja. Com inveja eu me dei permissão para ser humano. Em perspectiva eu vi que isso aqui vai passar. Qual a melhor coisa que eu posso fazer agora? Quem não faz o plano reage. E às vezes puxa o tapete do amigo, faz alguma coisa que você se arrepende depois. Quando você faz o plano, você escolhe uma ação positiva e construtiva, mesmo vivendo uma emoção incômoda. Então, por exemplo, eu posso escolher, sei lá, ir fazer uma caminhada na praça, eu posso escolher correr, assistir uma maratona de Netflix, ou eu posso escolher chegar para esse amigo e falar, cara, eu queria essa vaga pra caramba, você sabe disso, mas parabéns, eu sei que você merece também, me ajuda aí, o que você fez que eu posso fazer para mim também, para na próxima eu conseguir uma oportunidade como essa também. Plano, 4 Ps. Última dica em relação a essa ferramenta. Sendo todos aqui seres humanos,
é muito provável que a maioria de vocês esqueça dela e só resolva usar quando a água estiver quase te afogando, quando você estiver no pior dia da sua vida. E eu vou dizer a você a notícia triste de que não vai funcionar, tá? Nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Então eu convido vocês a usar a ferramenta no dia a dia, em questões simples e corriqueiras o tempo todo, no começo por escrito. Por quê? Quando você estiver realmente precisando dela, o seu cérebro já está acostumado a usar, já virou padrão, já virou habitual. E aí você consegue usar com muito mais eficiência. Isso serve também para lidar com a própria ansiedade, com o próprio estresse. Faz sentido, Lu? Olha, eu queria trazer aqui agora, junto com vocês que estão aqui em busca do emagrecimento verdadeiro, essa ferramenta que muda a minha vida a cada dia que eu me lembro e pratico. Porque é isso que o Henrique falou. Nós só Eu nos 5P da Lívia. tornamos bons naquilo que a gente pratica. Olha só, gente, vamos aplicar aqui. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês, que é essa ideia, trazer para vocês uma ferramenta para a sua vida, que inclusive serve na jornada do emagrecimento, porque essa daqui é para a vida. Então tá, estou aqui no detox dos 30 dias sem açúcar, começamos com tudo, viemos animadíssimos, pá! Bate a vontade de comer doce. Meu Deus, mas eu estava tão animada. Meu Deus, eu estava tão determinada. Bateu. Ok. Primeiro P. Sabe aquela hora? Eu acabei de comer, eu não sei o que eu quero comer, e você fica buscando em alguma coisa, alguma coisa. Presta atenção. Pausa. Calma. É, PQP mesmo. Isso aí. Vamos. E agora? Pausa, calma. Já entendi o que está acontecendo comigo. Já sei o que eu estou sentindo. Respirei. Segundo P. Permissão para ser humano. Pô, tá vendo? Olha aí, de novo. Já tô indo repetir a mesma coisa. Meu Deus, parece que eu não consigo mesmo. Calma. Beleza. Né? Permissão para ser humano. Eu sou humano. Tá tudo bem. Né? Esse é um sentimento normal. Ótimo. Terceiro passo. P. Perspectiva. Já lidei. Já aceitei. Já entendi o que está acontecendo. Vamos fazer pergunta? Vamos? Quer saber a minha? Quem é Movimento Change, quem me conhece, sabe o que eu faço. Eu pergunto para mim. O que eu mais quero agora? Agora eu quero comer esse pote de pasta de amendoim que eu tenho que comer só uma colher de sopa. Eu quero comer esse pacote de bala da Jim que está aqui, ok? Vem a segunda parte. O que eu quero para sempre? O que eu quero daqui a 3 meses? Daqui a 1 mês? Daqui a 1 semana? Ai, eu quero vencer. Eu quero estar melhor. Eu quero conseguir. Eu quero entender. Ótimo. Quarto P. E qual é o plano? Ai, o plano, deixa eu tirar o foco disso aqui. Ah, eu tenho um prestígio congelado, porque é um doce do bem que o MC me ensina. Eu vou comer aquilo ali, vou me acalmar. Eu vou tomar um copo de água. Eu vou telefonar para um amigo. Eu vou gritar o Alexandre e falar com ele. Vamos caminhar! Whatever, qualquer coisa. Eu preciso ter um plano. Eu não posso contar com a minha sorte aqui. Beleza. Ótimo. Quem não tem um plano não sabe o que fazer. Outra coisa que eu anotei no Henrique. Ah, é por onde eu comecei. Só nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Vai funcionar toda vez, Luciano? Não. Mas vai funcionar. Desde que eu pratique. Porque cada vitória, cada vez que eu conseguir, é uma vitória. E cada vez que eu não conseguir, é um momento de reflexão para eu aprender, identificar que esse momento existe e que da próxima vez vai ser diferente. Sabe por quê? Porque eu não vou desistir. Tá aí, gente. Um dos meus segredos para vocês com muito amor e carinho, porque o que eu quero aqui é que você entenda que você não é perfeito. Eu não sou perfeita.
A gente é humano, mas a gente também pode ser extraordinário, porque a gente não desiste e a gente pratica. E eu tenho uma alegria gigantesca de poder falar para vocês que eu não tinha noção disso e que eu achava que era na base da força de vontade que eu vencia. E são essas coisas simples que a gente acredita aqui que fazem a diferença, né? Então, estou vendo aqui a Érica comentando, por exemplo, essa inteligência emocional não tenho, irei comer. Ou seja, olha só, a gente continua reforçando um padrão, a gente não está nem tentando, né? A gente falou aqui mais de 40 minutos que existe um outro caminho e a gente está deixando o nosso cérebro nos convencer a continuar fazendo o que a gente sempre fez, sem nem ao menos tentar um novo caminho. Então aí realmente não vai ter jeito, né? O que nós estamos tentando aqui, né? E a gente tem essa abordagem prática, não é só de ficar falando a teoria de unir as duas questões, é dizer para vocês e mostrar, pessoal, existe, mas ninguém falou que é fácil, né? Ninguém falou Não que vai é. acontecer amanhã, né? A Luciana acabou de falar Exato. que não vai dar certo. E o Henrique falou antes, falou assim, olha, comece a praticar nas pequenas coisas, porque para a gente não deixar para praticar só na hora que a gente tiver com um problemão, tiver no fundo do poço. O que nós estamos tentando fazer aqui é evitar que a gente chegue no fundo do poço como a Luciana chegou. A Luciana estava no fundo do poço, né? Quem viu a aula 1 conheceu a história da Luciana, é aquela história ali, né? É aquela história, estou com ela há 32 anos, é fundo do poço, coisa horrorosa. Então, olha só como é que a gente, essas pegadinhas, né, elas acontecem com muita gente. Então, acredite no simples, acredite que a gente é capaz de mudar e, principalmente, a geração que está aí dos 50, perto dos 50, precisa. Não é nem mais, a gente não tem mais essa questão de eu não vou mudar. Cara, a gente precisa. A não ser que a gente vai querer terminar a nossa vida sendo dependente de alguém para cuidar da gente. Né? Se a gente quiser isso para a nossa vida, tudo bem. É uma escolha que a gente vai poder fazer. Sempre a gente pode escolher. Mas hoje a gente pode escolher e estamos tendo a oportunidade de fazer diferente. Né? Eu fico tão feliz de trazer essa verdade, fico até emocionada. Tô vendo aqui os comentários, estou vendo a Carol maravilhosa que está aqui, que está fazendo roubinho com você, Henrique. Nossa querida Carol, que delícia. Mas é tão bom poder dividir isso, gente. Isso aqui é verdade. Eu morri de rir aqui do quinto P, que é PQP, né? Que é ótimo. Esse eu gostei Isso é também. boa. Perfeito, é isso mesmo. Ai, socorro! Cara, sabe o que que é? É o PQP, eu sou foda, né? É o PQP, eu sou foda, porra. Eu posso fazer mais, eu posso fazer algo diferente, eu posso tentar. Claro, tem que dar esse grito com a gente, moçada. A gente tem que Ô, dar esse Magno, grito do chega com a gente e falar assim, caramba, vambora. e deixa eu falar uma coisa também, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Mas não é fácil. Né? Você pensa que é fácil, né? A Não é. pergunta que você tem que se fazer é: tá sendo fácil viver assim? Tá sendo fácil viver de um jeito que você não se sente bem com você mesmo, que você não se sente contente com a sua falta de energia, que você não se sente contente com o seu corpo, ou que as pessoas ao seu redor cobram coisas de você que você não pode, que às vezes um filho olha para você e fala: mãe, eu quero fazer tal coisa e você não consegue. A pergunta que você tem que se fazer é essa: tá sendo fácil agora? Né? Se tá, não tem, de novo, essa liberdade de escolher todos nós temos sempre, né? É, mas ao invés de ficar pensando que não é fácil para outro lado, olha, tá sendo fácil agora? Se não tá, Ô tenta de Henrique, novo, tenta um caminho diferente. você falou maravilhoso, e eu lembrei aqui, Luciana, da live que teve com a Tereza, que ela falou assim, é uma das A nossas Tê tá alunas aí. agora, ela está aqui, né? Cara, ela me marcou muito a live dela, como a de todos aqui, mas ela falou uma coisa muito interessante. Falou assim, olha, se vocês estão achando que é fácil encarar uma bariátrica, encarar um câncer, encarar uma diabetes, se vocês estão achando que é fácil, não se enganam, não. Não se engana, não. Isso não é fácil, não. Isso é duríssimo. Isso é duríssimo, moçada. Um Não fica esperando divórcio, né? Ainda desdobrar, teve o não. divórcio. Né? Então, isso não é fácil. Isso não é fácil. E a gente fica aí de brincadeira. Não, né? Moçada, não é fácil, não. Então, vamos embora
Botar para quebrar. Adorei a Sheila. Gente, nós estamos vencendo a pandemia, não vamos conseguir vencer a gordura? É isso aí, Sheila. É isso aí. É isso aí. Gente, tem uma pergunta da Alice aqui. Tem uma pergunta da Alice aqui, ela perguntou algumas vezes sobre a genética, né? Eu vou falar sobre a questão da felicidade em relação à genética, né? Sim, a genética impacta, né? Eu gosto de brincar assim, aqui em casa, a Rafa, minha cunhada, está aqui, mas a Manu, que é minha esposa, a genética dela está 100% já na felicidade. Ela já está com tudo resolvido do ponto de vista genético. Eu devo ter uns 30%, eu tenho que lutar mais do que ela para construir uma vida mais feliz. Então, a genética influencia sim. O ambiente também, né? A gente está num ambiente XY, ele influencia também. O que a gente não pode se esquecer é que, independentemente dessa influência do ambiente e da genética, em qualquer dos casos, nós temos uma escolha e a nossa ação também importa. Então, tá bom, pode ser que a minha genética já resolva uma parte do caminho. Pode ser que não. Pode ser que o meu ambiente já me ajude mais do que o outro. Isso é fato. Mas, com ambiente e com genética boa ou ruim, as suas escolhas e as suas ações importam e importam muito. Por quê? Porque além de você construir um caminho mais positivo para você e construir uma vida melhor, você constrói autocapacidade. Na medida em que você vai tendo ganhos incrementais, vai tendo pequenos sucessos, você prova para você mesmo, você constrói você mesmo o que a gente chama de autocapacidade. Opa, a minha genética não é lá essas coisas e o meu ambiente não me ajuda muito, mas eu sou capaz de moldar o meu dia para um dia um pouquinho mais feliz. Então, construir essa autocapacidade é fundamental para viver uma vida melhor e é um processo para a vida inteira. Quanto mais você nunca acaba, você a vida inteira consegue viver uma espiral ascendente positiva de ser cada vez mais capaz de moldar os seus dias. Ai, gente, mais um episódio incrível. Isso aqui que é série. Séries especiais aqui é boa demais da conta. É o MC todo mundo Flix. Querendo... É o MC Flix. É o MC Flix. Todo mundo querendo seu Instagram, Henrique. Eu vou... Aliás, você consegue escrever aí? Para todo mundo acompanhar o Henrique. Gente, porque isso daqui é só um gostinho, né, de tudo que tem aí pela frente. Né? A gente vive uma construção eterna mesmo, é uma delícia. Eu vi alguém falando assim, na hora que eu ganhar na loto, eu vou falar assim, não, que vocês estavam falando de meta, né, no mundo corporativo, aí chega numa meta e fala assim, qual que é a próxima? Né? Você tem dois olhares para isso. Você tem o olhar daquela coisa desenfreada, que nunca está bom, e você tem o olhar do impulso, né, da delícia de poder continuar e poder melhorar. Eu tenho muito isso na minha vida, porque a minha intenção é ser melhor que eu mesma. Né? Qual que é a próxima meta que eu vou bater para mim, eu, como pessoa, né? Como, é muito bom a gente entender, eu tenho esse desafio, eu às vezes não me sinto muito capaz de falar, eu quero estudar mais, aí eu fico grudada, estudando, ao invés de me lançar assim e aprender com isso, né? Isso é muito bom, gente. É muito bom essa oportunidade que a gente está tendo aqui de crescer todo mundo junto, que é isso que eu sinto. É isso aqui, ó. Isso é movimento. Não é à toa que o Movimento Change tem esse nome, porque eu aprendo demais com todo mundo, né? Uma troca muito boa. O Insta do Henrique, ele deixou escrito aqui, ó. Eu vou colocar ele fixado. Aí, tá vendo? @HenriqueBueno.felicidade. @HenriqueBueno.felicidade. Amei estar aqui com vocês. Henrique, 1 milhão de obrigadas. Xande, foi uma delícia dividir isso aqui, esse momento. Ô, gente, obrigada. Olha, Marcilene, não preocupa. Tá gravada a live, vou deixar gravado para vocês virem aqui. Ó, caderninho na mão, é muito importante, porque é uma ferramenta para você praticar na sua Comentem vida. Aqui na live, sigam o Henrique, né, que está aqui com a gente, parceiro. A gente convidou para fazer parte dessa semana, para trazer esse valor enorme aqui, para ser uma semana incrível para vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Muito bacana. Amei, amei. Um beijo, obrigada!